seja bem-vindo a mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar nosso bate-papo de hoje. A nossa convidada, a linda Melina, está aqui, Melina Pockner Robaina. Seja bem-vinda, Melina. Muito obrigada. Melina, você é jornalista e empresária. Isso mesmo. Uhum. Me fale um pouco sobre a Melina. Primeiro, a Melina é casada, solteira? O que mais você faz? Eu sou casada, sou jornalista formada. Eu tenho 2 filhas, uma de 9 anos e uma de 3 anos. E eu tenho uma empresa também de comunicação. Eu trabalho com comunicação corporativa, com marketing de conteúdo. E em paralelo a isso, eu que sou editora do blog Maternidade Simples, que tem um site e as redes sociais. E que é um projeto muito bonito, que eu já estou sabendo e está fazendo a diferença, viu? O projeto dela, que se chama Maternidade Simples, é isso? Isso mesmo. Uhum. Como que surgiu esse nome, como que nasceu essa ideia, Melina? Então, na verdade, o blog ele surgiu de uma maneira bem pessoal, bem informal. Até ele foi um diário virtual mesmo no Blogspot, chamado Mamãe Mel. Porque a ideia era realmente compartilhar da minha gravidez, há um pouco mais de 9 anos, quando eu estava grávida, com os familiares e amigos que moravam fora de Curitiba. Eu sempre tive grandes amigos que moravam fora. E o Facebook não era popularizado na época. Talvez se fosse, talvez a gente não estivesse aqui conversando hoje. Verdade. Então eu comecei o blog por causa disso. Então eu compartilhava foto da ecografia, notícias sobre a gravidez, coisas que eram difíceis por e-mail. Passou o tempo, a minha filha mais velha nasceu, a Manuela, e a gente começou a compartilhar com experiências com outras amigas próximas, que tinham filhos muito próximos, da mesma idade, até 1 ano de diferença. Pessoas da minha idade também, é outro público que a gente conversa, diferente de conversar com a mãe, por exemplo, né? E eu até comprei um livro na época chamado Eu Era Uma Ótima Mãe, Até Ter Filhos. E no livro tinham várias confissões de mães contando realidades da maternidade, que eu comecei a me identificar. Coisas que eu falava assim, nossa, eu achava que era só eu que sentia isso, esse sentimento de cansaço, de privação de sono, de às vezes achar que a gente não ama o filho porque a gente está cansado. E eu contei para essas minhas amigas, e uma delas falou assim, mas eu me sinto igual, eu sempre me senti assim. E eu falei, por que você não me falou isso? Porque se você tivesse me falado, eu não me sentiria assim tão culpada por ter me sentido assim, tão sozinha, tão estranha, tão anormal. E ela falou, é verdade. E eu comecei então a transformar o blog nesse espaço para falar abertamente dessas coisas da maternidade que há algum tempo atrás não se falava. Há 10 anos atrás não tinha um blog de maternidade igual tem hoje. Hoje você coloca no Google, você acha diversos relatos, pessoas contando nas redes sociais as suas aflições. O que você mais vê assim, fulana, principalmente celebridade, fala sobre maternidade real. Então, porque hoje em dia as pessoas falam abertamente desse sentimento, mas na época não falavam. Então eu comecei a fazer um projeto paralelo, junto com o meu trabalho, de manter textos atualizados sobre maternidade no blog. Mais recentemente, quando minha filha mais nova nasceu, Ana Júlia, há cerca de 2 anos e meio, por aí, quase 3 anos, eu fui para as redes sociais com o blog, porque eu achei que era uma maneira de trazer as pessoas para o blog. Compartilhar ainda mais. E eu tive uma identificação muito rápida, assim, no Instagram, em uma semana tinha 2.000 seguidores, eu falei, de onde vieram essas pessoas, né? Eu fiquei muito surpresa com isso, e eu percebi que elas gostavam de conversar, gostavam de saber do dia a dia, gostavam de compartilhar dicas, de rir muito da maternidade, eu faço muita piada com a maternidade. Então eu falei, eu vou investir nessa questão das redes sociais do relacionamento, mas eu vou me tirar um pouco de cena. Eu quero deixar uma coisa mais generalizada, então eu transformei o nome em Maternidade Simples. Porque se há 10 anos não tinha, hoje em dia, em compensação, nós temos muito blog. E ele saiu de um espaço de que as pessoas não falavam a verdade, para falar a verdade, eu já falar muito a verdade. E assim, só a coisa ruim. Parece que é muito ruim, é muito difícil. Ai, meu Deus, a maternidade. Então eu quis transformar nessa coisa mais simples. Porque dá pra gente descomplicar, não precisa ser tão pesado, tão difícil, tão impossível. Que legal, Melina, achei muito interessante você ter essa ideia, porque foi a partir da sua vivência, né, do que você estava vivendo na época e veio trazendo essa ideia e deu certo. E é muito interessante, né, gente, porque assim, abre-se aí a oportunidade para o compartilhamento com outras pessoas, porque na verdade a maternidade é linda, é uma coisa incrível, mas ela tem os seus desafios e às vezes as mãezinhas de primeira viagem, vamos dizer assim, têm vergonha, sente-se constrangida em falar certas coisas, até dizer que não sabe algo, né? E agora não, agora tem muita informação, como você falou. Muito, muito legal essa ideia que você teve. No próximo bloco, vamos continuar essa conversa, porque acho que a gente vai ter muita coisa legal para aprender aqui, para saber com a Melina. Você que está ligadinho com a gente, não sai daí, tá? Porque a gente já volta.
Vamos com o Vida e Atitude. Hoje quem está aqui conosco é a Melina. Ela veio nos falar sobre um projeto muito legal, olha só, se chama Maternidade Simples. E é muito bacana, principalmente para as mãezinhas aí de primeira viagem. Com certeza a Melina vai ter muita coisa para passar para a gente aí, né, Melina? Me conte, tem um objetivo também nesse movimento, nesse site, enfim, nessa ideia aí que você criou, né? Sim, com certeza. Eu acho que o principal, como eu comentei, é trazer realmente realidade materna para as pessoas, é informar, é para a pessoa, a gestante, por exemplo, saber o que ela vai enfrentar ali na frente, que talvez não seja igual, porque como a gente conversou, né, fora das câmeras, não é igual para todo mundo. A maternidade para mim pode ser diferente do que foi para você, do que é para as minhas irmãs, e a gente precisa entender que a gente pode conhecer o máximo de experiências possíveis para nos armarmos, para nos prepararmos para quando a gente chegar nesse momento. Porém, a gente não precisa ficar limitado ao que o outro viveu, sabe? A gente às vezes se compara muito. Enquanto antigamente as pessoas não tinham informação e elas não tinham esse compartilhar de experiências, eu vejo que por um lado, por mais que a pessoa às vezes fosse um pouco solitária nos seus sentimentos, por outro lado ela era um pouco mais leve, porque ela não tinha com quem se comparar. Hoje em dia nas redes sociais a gente está sempre se comparando com alguém, a gente está sempre se comparando com a celebridade, com a vizinha, com a mãe do coleguinha, porque nas redes sociais as pessoas só compartilham o que é bom, não é verdade? Então você sempre fica achando que você está em detrimento, você é uma péssima mãe, o seu filho não é tão educado, o seu filho está atrasado. Então, por outro lado, ele trouxe esse peso, as blogosfera materna, como a gente chama, trouxe esse peso de comparação e a gente tem que fazer isso também. Então, maternidade simples tem essa intenção. Cada um é uma mãe, cada filho é um filho. A gente consegue viver de uma maneira mais leve e simples, sendo a melhor mãe que a gente pode ser, buscando desenvolver o potencial do nosso filho da melhor maneira possível. Certo, eu concordo muito com você, eu também sou mãe, e eu acho assim que a gente não tem que ter a mesma história que a nossa avó teve, que a nossa mãe teve, porque cada um é cada um, como você disse, somos únicos, não é? Mas é muito legal saber que você tem esse site e é onde a gente vai poder encontrar, então, ali muitos materiais, recursos para poder até trocar, né? Compartilhar com as pessoas. Sim, com certeza. Ali a gente coloca algumas experiências pessoais, eu trago muitas experiências pessoais minhas. Agora eu já estou num ponto que eu preciso controlar um pouco para não expor as minhas filhas, porque elas já estão com uma idade maior, né? A minha filha mais velha tem 9 anos, então tem coisas que a gente não pode mais ficar expondo, eu acredito que a gente tem que proteger. Mas eu trago muito das minhas dúvidas pessoais, os meus dilemas, e às vezes eu uso desses dilemas para criar conteúdo informativo, até com a página jornalística que eu tenho por formação. Então, por exemplo, se eu estou tendo dificuldade com a minha filha, agora está numa idade de querer mentir, como que eu lido com a mentira na infância? Né? Principalmente porque nós, como princípios cristãos, nós temos os valores cristãos para ensinar. Eu explico para ela a questão espiritual da mentira. Mas como que eu trago no dia a dia? Então eu trago uma psicóloga que eu conheço, que é cristã também, para me dar informações, para me dar uma entrevista, eu monto uma reportagem sobre aquilo e coloco no blog também. Como lidar, por exemplo, agora eu vou chegar nessa fase de pré-adolescência, como falar sobre questões sexuais, como falar sobre questões de relacionamento. Então tudo isso é uma maneira não só de ensinar as mães, e, além de tudo, implicar os nossos valores nisso, porque é inerente a mim. Eu não consigo desvincular o meu valor. Eu não consigo, por exemplo, numa matéria sobre mentira, falar que uma mentirinha não tem problema. Então, isso é bacana, porque eu acredito que eu posso estar transmitindo informações relevantes, profissionais, além dos meus valores juntos. Certo, muito legal trazer essa questão de valores aí, e é o que o mundo está precisando, né? A questão de limites que, infelizmente, no mundo moderno que a gente vive, não se tem muito, né? Em algumas famílias que a gente pode perceber, os limites, a questão dos valores, de resgatar essa coisa dos valores. Isso é muito importante, é aquela coisa de ensina a criança o caminho que ela precisa andar. Eu acredito que com esse teu site, você tem essa oportunidade de trazer isso, né? Exatamente. Esses ensinamentos, essa troca. E a gente acaba andando meio numa contracultura, como a gente já sabe, sim, sendo cristão é sempre assim, né? Mas eu tenho visto hoje na maternidade que algumas coisas têm sido muito desvirtuadas. Ela tem uma essência correta, mas ela foi desvirtuada. Uma das coisas, por exemplo, que eu sempre falo é criação com apego, que é uma coisa muito moderna, que tem se falado sobre respeitar a criança, e eu acho isso extremamente válido. Você dá amor, você dá carinho e aconchego quando a criança está com medo, por exemplo, quando a criança está chorando. Só que, por outro lado, parece que se tornou criação com apego sinônimo de cama compartilhada.
E daí as pessoas, elas trazem as crianças para suas camas, e eu não estou falando contra isso necessariamente. Eu não gosto de dormir junto, mas eu não acho que se a criança vem ali no meio da noite com medo, você não pode colocar na sua cama, ok. Mas não é um, não é dois. Eu ouço muitos casos de pessoas que o filho foi para a cama, está com 5 anos e não sai da cama dos pais. Que o marido foi dormir na sala, foi dormir no outro quarto, porque não tem espaço. E as pessoas acham que isso é normal, que isso é criação com apego. As mães, elas acham normal. Eu recebo muita crítica de um texto que eu tenho meu sobre o que vem primeiro, maridos ou filhos. Que eu tenho um post desse no blog. Eu recebi tanta crítica na época que eu postei, porque as pessoas acham que é normal a mulher colocar o marido à parte e ter o filho como prioridade absoluta da vida. E ela acha que está tudo bem, que tem que ser assim. E quando eu falo, não, gente, você tem que dar atenção para o seu marido, você tem que manter o seu casamento, você tem que colocar isso junto. Não é uma competição, mas você tem que guardar, você tem que cuidar. Quando eu falo, então, que a mulher tem que ajudar o marido a incluí-lo ele no relacionamento com o filho, né? Porque a verdade é que o homem é um diferente, o homem não gestou a criança nasce com o vínculo da mãe. E os psicólogos, principalmente os cristãos, falam, você precisa incluir o marido nesse relacionamento. Eu falei isso semana passada, só faltou me chamarem de sua machista, porque a mulher, além de tudo que ela tem que fazer, ela ainda tem a responsabilidade de trazer o marido, responsabilidade dele. Então, as pessoas discutem muito essas questões que são básicas, que para nós são tão claras e que eu não posso deixar de falar. Como que as pessoas vão deixar de lado o casamento, Eu sei que tem casamentos e casamentos, mas a gente está falando do princípio básico. É você valorizar o homem que está ao seu lado, você manter o seu casamento, o seu filho não pode tomar conta da sua vida. E as pessoas desvirtuaram uma coisa tão linda como a criação com apego, que é você ter amor, respeito e carinho, e colocaram a criança num patamar de ídolo. É muito interessante isso que você falou, porque você está falando aí de algo que traz uma visão mais sistêmica, né, sobre o todo. Então, de repente, eu vou ter esse apego total, 100% aqui, né, cuidando do meu filho, da minha filha, e vou deixar o marido de lado. Então, é muito interessante isso que você falou. Eu acho que até para a gente até discutir, até num outro dia, só sobre esse assunto, porque é um assunto que tem causado até separação. Muito. É muito um motivo que tem causado separação. Então, eu não acredito, assim como você, que uma criança vem para separar um casal. Muito pelo contrário, ela vem para unir ainda mais, não é? Exatamente. Mas a gente vai para um próximo intervalo e já voltamos. Você que está ligadinho com a gente, não sai daí, tá?
as coisas ficam melhores juntas. Voltamos com o Vida e Atitude, que bom que você está aí acompanhando o nosso bate-papo. Hoje quem está aqui é a Melina, olha só, e ela veio nos falar sobre a maternidade simples. Pode ser simples a maternidade, pode ser simples assim. Você é mãe, né? Você é mãe de 2 meninas, você contou aqui pra gente, ali nos bastidores, uma tem 3 e a outra tem 9. Isso mesmo. Quais são os desafios que você enfrenta na maternidade? Eu acho que hoje os principais desafios é conciliar com o mercado de trabalho, é você trabalhar fora. Hoje, graças a Deus, eu consegui trabalhar só meio período fora de casa, então meio período eu trabalho em casa, mas trabalho em casa, então eu consigo ficar mais tempo com elas. Eu acho que hoje o maior desafio é esse, é conciliar tudo isso. Porque eu vejo que quando a gente está cansado, estressado, sobrecarregado, fica muito mais difícil de disciplinar, né, e de educar. Sim. Então, para mim, isso sobrecarrega e às vezes eu me vejo sendo mais impaciente do que eu deveria por causa das questões que são externas à própria família. Desafios que acontecem com todas nós que somos mães, não é? Mas, e para as mãezinhas que estão lá nos acompanhando agora, né? E querem saber um pouco mais aí do seu site, como que faz lá para acessar o seu site? Está com que nome? A gente está na internet, no www.maternidadesimples.com.br e no Facebook e no Instagram também com Maternidade Simples. A gente tem alguns vídeos no YouTube, o canal é Maternidade Simples BR, logo depois do YouTube, e você pode conferir lá os nossos conteúdos. Que legal! Agora, para terminar a nossa conversa, onde você encontra tanta força para fazer tudo isso que você faz, cuidar das filhas, trabalhar e ainda ajudar outras pessoas, né, com esse site maravilhoso? Sim. Eu preciso de um senso de propósito muito grande, né? Preciso entender que realmente existe um objetivo por trás disso tudo. Eu sempre, quando eu percebo que as coisas estão fugindo do controle, eu estou muito sobrecarregada, eu tenho que parar e tenho que rever, né? Rever o que é mais importante, o que é prioridade, onde que eu preciso concentrar as minhas forças. Não consigo começar um dia sem fazer um bom devocional, sem poder ler a minha Bíblia, sem poder sentar com as próprias meninas e fazer o devocional delas junto com elas. E sempre buscando que o Senhor me traga essa força. Eu sempre digo, né, como o próprio Paulo disse, a graça dele que me basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, às vezes, quando eu vou sentar para escrever algum conteúdo, eu falo, Deus, o que o Senhor quer fazer com esse texto? Onde que o Senhor quer chegar com esse texto? Porque eu não quero escrever só o que eu acho legal. Se for só porque eu acho legal, todo mundo faz o que acha legal. Mas eu quero que tenha um propósito no final, que chegue e faça a diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Se fizer a diferença na vida de uma pessoa e uma pessoa falar, agora eu sou transformada por causa disso, já vai ter cumprido o objetivo. Que lindo! Adorei ouvir você, Melina Robaiana. Muito obrigada pela entrevista, mas olha só, antes, né, da gente se despedir, eu quero ler, você falou em devocional, que você encontra forças, né, para continuar a sua jornada linda aí que você tem feito, falando com Deus, fazendo devocional. Então eu vou também agora convidar as nossas amigas e amigos aí do Vida e Atitude para a gente ler juntos aqui o devocional do Pão Diário, tá? Então vamos ver o que nós temos para hoje. Hoje nós vamos ler esse daqui, ó, que diz assim, chamado pelo nome. No início do ano letivo, a diretora de uma escola em nossa cidade comprometeu-se a aprender os nomes de todos os 600 alunos de sua escola. Qualquer um que duvidasse de sua capacidade ou intenção poderia olhar seu histórico. Durante o ano anterior, ela tinha aprendido os nomes de 700 crianças, 700 alunos, e antes disso, de 400 crianças, em uma escola diferente. Imagine o que deve ter significado para estes alunos serem reconhecidos e chamados por seus nomes. A história de Zaqueu e Jesus em Lucas 19, entre os versículos 1 e 10, contém o elemento surpresa do reconhecimento pessoal. Quando Jesus atravessou a cidade de Jericó, um rico cobrador de impostos chamado Zaqueu
subiu numa árvore para vê-lo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Em vez de ignorar Zaqueu ou dizer: Ei, você aí na árvore, Jesus o chamou pelo nome. A partir desse momento, sua vida começou a mudar. Quando parece que ninguém o conhece ou não se importa sobre quem você é, lembre-se de Jesus. Ele nos conhece pelo nome e Ele deseja que o conheçamos de uma forma pessoal. Jesus o conhece pelo nome e deseja que você o conheça também. Que a gente possa guardar essa meditação no nosso coração e refletir sobre isso, não é verdade? Olha só. Para terminar agora mesmo nosso programa, eu quero oferecer um presente para você, Melina, do programa Vida e Atitude. Olha só, gente, que presente lindo que a gente vai dar aqui para Melina. Esse presente aqui, essa maletinha do Pão Diário, ele contém, olha só, vou abrir aqui para mostrar para o pessoal que deve estar curioso aí para ver seu presente, né? Ele contém um devocional lindo, olha, gente, para crianças. Olha só que coisa mais linda. Tá? Então aí são devocionais para o ano inteiro e ele tem também esse caderno aqui, ó, de atividades onde as crianças podem colorir, ler, é muito legal. Então é um material muito rico que inclusive pode ser levado para a escola, tá? Então eu vou guardar aqui de novo para te entregar na caixinha, né? Porque a caixinha é tão linda, gente. Tão bonita que a criança já pela caixinha já se interessa em ler o material. Legal. Obrigada, a Manuela vai adorar, ela é super leitora. Muito obrigada. Que legal. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Gente, nosso programa está terminando e eu espero você na nossa próxima edição de Vida e Atitude. Beijão no seu coração. Fica com Deus. Até lá.